Queridos, voltamos novamente. Peço desculpa aos irmãos, ouvintes, a nossa primeira live. E homem, ele o chama à sua presença. E quando ele está na presença do rei, o rei diz: rapaz, eu perdoei aquela dívida que tu nunca conseguiria pagar. Teria que trabalhar a vida toda, 167 anos para pagar, ou seja, tu nunca ia pagar, e eu perdoei. Não poderias tu também? Queridos, voltamos. Está tendo interferência, para os irmãos que orem, irmão. Ore que o inimigo está furioso. Está tendo uma interferência na internet aqui. E quando o rei soube da sua atitude desonesta com seu servo, mandou que os atormentadores o prendessem. Ele só sairia de lá agora quando a sua dívida fosse paga. Amado, o camarada já estava com a bênção na mão e foi querer menosprezar o seu conselho. Queridos, ele foi perdoado, mas não teve capacidade de perdoar uma dívida infinitamente menor do que a dele. Vamos comparar 55 milhões de dólares a 3.500 reais. Não é nada. Não é nem 10%, não é nem 2%, queridos. E aquele homem não pôde perdoar a dívida. Meus amados, aqui em Mateus 18, Jesus nos traz ensinos tremendos. Eu quero fazer a aplicação prática, já contextualizando esta parábola linda que Jesus ensinou. Jesus aqui está ensinando sobre como deveria ser a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade de Cristo. Tá certo, queridos? Lembre-se de que nesse reino os humildes são verdadeiramente grandes. No reino de Deus, o menor é maior e o maior é menor. Aquele que tem menos importância aos olhos da sociedade é importantíssimo para Deus. Então, o reino de Deus, os valores são diferentes. Aqui na terra, você só vale o que você tem, o que você possui. No reino de Deus, você vale o que você é. Seu caráter, sua conduta, a sua integridade, a sua fidelidade. É isso que vale, o que conta no reino dos céus. Queridos, Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão no âmbito do reino, do verso 15 ao 20 do capítulo 18 de Mateus. A pergunta do apóstolo simples, mas traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o seu irmão. Na tradição rabínica não se exigia que alguém pedisse perdão mais do que 3 vezes. A resposta do mestre certamente perturbou a Pedro, porém é preciso lembrar-se que Jesus está se valendo de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma linguagem de exagero, certo? Glória a Deus. Ou seja, não devemos atender tal número no sentido matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração. Perdoar só da boca para fora, tem que perdoar de coração. Isso devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Liberalidade e sinceridade. A nossa vida é feita de relacionamentos. Mas só há relacionamentos saudáveis quando há a prática do perdão. Quando nós aprendemos a perdoar. Deixa eu contextualizar essa parábola. Seja bem-vindo, irmão Jerusa Paiva. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Esse rei pode representar o próprio Deus. O próprio Deus. Eu não quero aqui muito alegorizar essa parábola. Está nítido, está claro a mensagem que essa parábola quer nos ensinar. Quando Deus fez o homem, Deus fez perfeito. Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança. E como aquele que cria estabelece as regras e as normas, Deus disse, você pode comer de todas as árvores, mas tem uma árvore que está no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer dela, porque no dia que comer, você vai morrer. Mas Deus deu ao homem uma lei que ele respeita, que ele não infringe. Que lei é essa? Livre-arbítrio, liberdade de decisão, poder de opção. Isso Deus deu ao homem, porque Deus não fez um homem para ser o seu fantoche, o seu robô, para ser aquele robô que é programado. Não. Deus não quer que nós o sirvamos obrigatoriamente, de maneira constrangedora. Então Deus deixou a opção se Adão e Eva queriam obedecer ou não. Eles tinham sim, eles tinham a liberdade de escolher se queriam obedecer a regra de Deus ou desobedecer a regra de Deus.
Você entendeu, querido? Mas Deus estabeleceu a norma. Deus estava testando a fidelidade do homem, provando a sua fidelidade a Deus. Tá certo? Mas Deus fez tudo perfeito. Conhecemos a história. Satanás se encarna na serpente, a serpente consegue seduzir Eva com uma proposta mentirosa, ainda diz que Deus era mentiroso, por isso que diz a Bíblia, o Evangelho de João, que o diabo é o pai da mentira e mente desde o princípio, e quando mente fala do que ele é próprio, porque a mentira é uma ideia criada pelo diabo, made in diabo, entendeu, querido? E conhecemos a história, o homem cai, e o pecado entra no mundo, o tribunal do Éden, Deus sentencia o homem, vai ter que trabalhar duro, pesado, um trabalho castigante, tá certo? Para ter o seu pão. Quando tu plantar, a terra não dará mais a força que dava, vai ser difícil para nascer a semente, maldita é a terra por tua causa, espinhos e abrolhos te produzirá todos os dias da tua vida. Para a mulher ele disse, aumentarei as dores da tua concepção, terás filhos com dores. Para a serpente disse, rastejarás toda a tua existência. E para Satanás, ele vai liberar a primeira promessa messiânica, Gênesis 3:15, da semente da mulher há de nascer um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. E detalhe, levanta a mão para receber essa palavra profética aqui, calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada não tem. Te calabria sebre darava sobria. Calcanhar ferido tem cura. A ferida logo vai cicatrizar e curar-se. Mas cabeça esmagada não tem cura. O diabo fez o homem pecar contra Deus. O diabo fez o homem transgredir a regra estabelecida por Deus no Éden. E o homem, após pecar, ele contrai uma dívida com Deus. E o pecado vem, e nós conhecemos as consequências, foram expulsos do jardim, Deus coloca uma espada flamejante cortando o jardim, querubins guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida, para que o homem, após pecando, não tomasse também do fruto da árvore da vida. Imagine, o homem agora, pecador e tomando da árvore da vida, seríamos eternos e sem perdão. Deus estava ali protegendo o homem, não era punição, era proteção de Deus para o homem. E conhecemos a história, todos os que vieram depois de Adão, nasceram com a semente do pecado e todos pecaram. Paulo resume isso em Romanos capítulo de número 6, versículo 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado distanciou a criatura do seu Criador. Isaías 59:2. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que a glória de Deus não resplandece. Então o pecado separou o homem de Deus. Aí nós vemos depois de Adão, Caim era do maligno, com inveja do seu irmão, porque o sacrifício dele foi aprovado e o seu reprovado, ele mata o seu irmão. Lá na frente, o descendente de Caim, chamado Lameque, mata 2 homens. Um homem só porque pisou no seu pé. Meu irmão, uma geração caída, uma geração totalmente distante de Deus vai nascendo, até chegamos ao período do dilúvio. Diz a Bíblia Sagrada que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Esse era o comportamento da civilização pré-diluviana. Um comportamento imoral, promíscuo, degradante, terrível, até que Deus não suporta mais, porque a paciência de Deus tem um limite, e chega no limite a paciência de Deus. E Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque os pensamentos do seu coração é mal diante da minha presença. E Deus começa a procurar no meio daquela sociedade corrompida, alguém que temesse o seu nome, alguém que fosse justo, e encontra somente Noé. Deus fala para Noé, passa para Noé todo o projeto da construção de uma grande arca, amado. Noé era um simples agricultor, entendia de planta, de semente. Ele não era um engenheiro civil para construir uma obra suntuosa como a arca, mas Deus deu a inteligência, as diretrizes que Noé e seus filhos precisavam para a arquitetura, para a confecção desta arca, que seria a salvação de toda a humanidade.
Eu imagino que Noé, no período da construção da arca, que durou mais de 100 anos, ele pregava, ele avisava sobre o juízo eminente de Deus sobre aquela civilização corrompida. Deus vai mandar destruição, vai haver dilúvio de 40 dias e 40 noites, mas o povo não dá credibilidade, não dá ouvido às palavras de Noé, até o dia em que veio o dilúvio e todos foram mortos. Interessante que o anjo, Noé fecha por dentro e o anjo fecha por fora e joga a chave nas águas. Não houve escape para aquela sociedade que estava totalmente possuída do pecado. E diz a Bíblia, Jesus disse nos evangelhos, lá de Mateus, que a geração diluviana se levantará no juízo e condenará essa geração. Só para você ter uma noção do cenário que vivemos hoje. É muito mais degradante, é muito mais caótico e desastroso e imoral do que o cenário da civilização pré-diluviana. Deus encontra Noé e a sua família entra também no pacote, entra no livramento. Imagine o confinamento, o primeiro reality show da humanidade, confinados dentro de uma arca. Imagina as crises existenciais ali, as pessoas olhando para a cara do outro, cheio de animais, até que Deus faz com que baixe, depois de 40 dias, as águas, passa mais um ano dentro da arca e as águas baixam, e Noé planta uma vinha, se bebeda dela e acaba pecando contra Deus. Amados, todos os homens que nasceram pecaram, não eram perfeitos, eram justos, tementes a Deus, mas nenhum de nós somos perfeitos. Só seremos perfeitos quando o nosso corpo for glorificado, em um corpo transformado, em um corpo de glória. Um abraço, irmão Renato e irmã Camila, Deus abençoe vocês. Compartilha essa live aí, tá? Um abraço, irmão Vandir Fausto, Deus abençoe, querido. Um abraço, hein? Deus abençoe. Queridos, e foi se passando. Abraão pecou também, Isaac, Jacó. Todos os homens pecaram. E Deus olha para a terra e busca encontrar alguém, de procurar um justo, alguém que praticasse a justiça. Infelizmente, dificilmente ele encontrava uma, duas, três pessoas que praticassem a justiça. A humanidade estava numa dívida com Deus. E para que essa dívida fosse quitada, era preciso que um sacrifício fosse feito, e o sacrifício deveria ser perfeito, alguém perfeito deveria morrer. Nós chegamos no tempo da lei. Moisés, o grande legislador, orientado por Deus, ele cria as leis, os estatutos de Deus para que o povo viva. As leis morais, éticas e espirituais e litúrgicas, para que o povo pudesse cultuar a Deus. Deus preparando o povo, moldando o caráter do povo, a conduta do povo, para que Israel pudesse representar e Deus fosse conhecido das outras nações através de Israel, escolhidos para serem referências, espelhos, paradigmas de santidade, fé e pureza para demais nações. Deus prometeu a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção, e essa bênção de Abraão se cumpre em quem? Em Cristo. Jesus veio. O amor de Deus foi tão grande, texto áureo da Bíblia, conhecidíssimo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê e rejeita o unigênito Filho de Deus. E a condenação foi esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram, mas as trevas escolha. Olha o livre-arbítrio aí, ó. Os homens optaram, escolheram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, a escolha do homem. O amor de Deus é tão grande que João não encontrou no seu vocabulário humano palavras para expressar a grandeza e a dimensão do amor de Deus. Só disse de tal maneira, de uma maneira muito grande, extraordinária. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco de ter entregado o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é grande demais, amado. Não dá para expressarmos, resumirmos com palavras a grandeza desse amor. Mas somente Ele tinha condições de pagar a dívida que a humanidade tinha com Deus. Falando do amor de Deus que não dá para medir, qual a prova do amor? Amor tem que ser provado. Alguém que ama tem que expressar, e não somente com palavras. Amor não pode se limitar apenas a um sentimento abstrato, metafísico, não. O amor tem que ser provado com obras concretas, com atitudes, com ações. Tá certo? E qual foi a demonstração do amor de Deus pela raça humana?
Ele entregou aquilo de mais precioso que tinha no céu, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós e resgatar a nossa vida e pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. A dívida ainda está lá. No Antigo Testamento, somente através da morte de um animal. Isso. Somente através da morte de um inocente animal, a pessoa trazia o animal, a pessoa, o réu que pecou, colocava a mão sobre a cabeça do animal, chamado também de holocausto, como uma cerimônia de substituição, o inocente morrendo no lugar do culpado. Aí o sacerdote oferecia no altar. Foi isso que Jesus fez por nós. A diferença é que aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento, ele não perdoava o pecado definitivamente, ele apenas cobria. Ele cobria o pecado. Ele expiava o pecado temporariamente, por isso que os sacrifícios deveriam ser repetitivos. Sempre deveriam ser feitos. Mas o sacrifício de Cristo foi único, universal e perfeito e trouxe vida eterna a todos nós. Você pode glorificar, você pode exaltar o nome desse Deus que pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida lá na cruz. No Getsemane, ele está angustiado. A oliveira foi lá para ser prensada. Ele angustiado, chorou lágrima de sangue, algo raro pela ciência, chamado de hematidrose. Ele começa a transpirar sangue. Através das glândulas sudoríporas, começa a suar sangue. Jesus poderia ter sofrido aneurisma, um derrame cerebral, mas não era de derrame cerebral que ele deveria morrer. A cruz o esperava. Ele precisava enfrentar a cruz para pagar a minha dívida e para pagar a sua dívida. Você que é até ingrato, né? Você que não sabe agradecer, porque tem crente que não vai orar, só sabe reivindicar. Pedir, me dá isso, me dá, e se esquece de agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela obra da cruz. Obrigado porque a tua morte trouxe vida eterna para mim. A tua morte escreveu meu nome no livro da vida. Me salvou da condenação eterna. Você tem sido grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você? Hã? Você tem parado para agradecer a Deus, querido? E Ele sofreu. Lá no Getsemane, sendo prensado, Ele chama os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para orar com Ele. E Jesus percebe que por 3 vezes, quando Ele chama, eles não conseguem orar. Eles são tomados de sono, estavam esbaforidos e cansados de longas cruzadas de milagres, de caminharem quilômetros e mais quilômetros com Jesus, cansados, pegaram um sono. E Jesus disse: nenhuma hora podeis velar comigo, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Abraço, meu amigo Sérgio Ivo, estamos juntos nessa batalha, querido. Deus abençoe, seja bem-vindo. Queridos, Jesus fica só. E lhes basta. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Lá vem Judas. Lá vem Judas com os soldados, com as moedinhas balançando. Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o. E ele beija Jesus. E interessante, o que me chama a atenção aqui, querido, é que Jesus olha para Judas, o traidor, que acabou de vendê-lo, de entregá-lo para ser morto, e diz: meu amigo. Jesus estava dando uma chance para Judas reconhecer o seu erro, reparar o seu erro e se arrepender do seu pecado. Jesus estava dizendo para ele assim: você pode ter desistido de mim, ter se frustrado comigo, mas eu nunca vou desistir de você. Você é meu amigo. Judas nem sabia que Jesus estava indo para a cruz para salvar a alma dele. Mas infelizmente Judas foi tomado de remorso, porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é você se arrepender do ato que você fez, da infração, do pecado que você cometeu. E remorso é você se arrepender das consequências que os seus atos causou. E a diferença do arrependimento de Pedro e do remorso de Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu de coração. É tanto que depois, Pedro, tão frustrado com o que fez, que voltou à pescaria de novo, voltou a jogar a rede ao mar, largou o ministério, frustrado. Jesus foi lá e novamente resgatou Pedro e fez as 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Ele respondeu, agora com mais convicção e certeza. Lá na frente, quando Pedro já tinha pregado a palavra, estava velho, na hora do seu martírio, ele ia ser crucificado como Jesus.
Sabe o que foi que Pedro disse? Eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloca de cabeça para baixo. Pedro agora está mais convicto, está mais maduro, ele sabe o que quer. Pedro sabe, ele olhou no retrovisor da sua vida e disse, eu não posso cometer o mesmo erro. Se for preciso, eu morro por ti. E morreu. De fato, prendem Jesus. Jesus é julgado à noite, algo que era contrária à lei romana. A lei dizia que o réu deveria ser julgado durante o dia para que tivesse direito à defesa. Contrataram 2 testemunhas falsas contra Jesus. Ele passa pelo tribunal religioso, diante de Anás e Caifás, é indagado. Diante de Herodes também, que era o rei ali dos judeus na época. Ele vai até Pilatos. No tribunal político, Pilatos não vê culpa nesse homem. Eu não vejo culpa nesse homem. E ele lava as mãos. O povo começa a gritar. Solte Barrabás. Crucifica a Jesus o Nazareno. E Cláudia, a prócura, sua esposa, disse, meu filho, eu sofri muito por esse homem ontem, porque no sonho uma voz me dizia que esse homem é justo, que esse homem é inocente. Mas Pilatos, para não perder o prestígio do povo, ele manda que açoitem Jesus. Jesus é morto no lugar de um ladrão, de um zelote, de um revolucionário que era o Barrabás, de um homem que causava confusão, motins ali, e que queria expulsar os romanos. Jesus morreu no lugar dele. Ele é açoitado com azorrague, 12 tiras de couro, na ponta do chicote, chumbos e osso de carneiro quebrado. O chumbo era para quebrar os ossos e os ossos para rasgar a carne do réu. 39 chicotadas, se somarmos quase 600 cortes abertos no corpo de Jesus, segundo alguns historiadores, davam para ver alguns órgãos expostos à vista no corpo do mestre. Estava feito em frangalhos, rasgado, moído, como disse o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. Moído, ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Após açoitado, coloca o manto carmesim sobre ele. E dizem ele é o rei dos judeus, né? Então o rei tem que ter coroa. Pegam lá no espinheiro espios gigantes e batem com a cana na cabeça de Jesus, ultrapassando o supercílio, os olhos, a massa cefálica. A dor é inumana que Jesus sente, mas ele não pragueja os seus algozes. Ele não, aleluia! Não reclama. Ele não espragueja, ele está calado, como ovelha muda elevada. Diante dos seus tosqueadores, ele não abre a boca, ele se silenciou para que tivéssemos hoje um louvor, um grito de glória a Deus nos nossos lábios. E por que você fica calado? E por que você não dá glória a Deus? E por que você não dá aleluia? Ele sofreu por te amar. Ele sofreu para resgatar a tua vida dos seus pecados, para te inocentar. Queridos, e no outro dia, pegam aquela veste que estava grudada no corpo. Você já tomou banho e saiu, e não se enxugou e vestiu logo a blusa? Ela fica colada no corpo, porque o corpo não tá enxuto, está molhado. Eles rasgam com tudo, e aqueles quase 600 cortes se abrem de novo e começam a sangrar. Pensa numa dor, uma dor terrível. Colocam um patíbulo da cruz, a parte principal, porque a outra parte vertical ficava lá, no lugar da crucificação. Ele pega a parte horizontal, o patíbulo da cruz, e começa a andar pela Via Cruz, a Via Dolorosa, a rua central de Jerusalém, e açoitado, cuspido, esbufeteado, colocava um pano no seu rosto, bufeteava e dizia, profetiza quem te bateu. Era um tipo de brincadeira que os soldados usavam para tirar sarro do réu, humilhar, detratar o réu, naquela época. Se alguém quisesse zombar de alguém, fazia esse tipo de brincadeira. Colocava um pano na cara, dava um soco e dizia, quem te bateu? Jesus está sofrendo, está sendo flagelado, açoitado, cuspido, esbofetado por sua causa. E tudo que você sabe é só falar mal do seu irmão. Nós precisamos rever nossos conceitos e valores como igreja. Jesus sofreu e não reclamou. Não espraguejou os soldados. Não amaldiçoou ninguém. Foi calado até o lugar do matador. A Bíblia não diz se ele cai com a cruz, mas talvez tenha caído. Os judeus acreditam que ele caiu com a cruz. É uma tradição judaica. E pegaram alguém do povo lá, um Simão Cireneu. Cirene não é sobrenome. Cirene é o lugar de onde ele era oriundo, nativo. Cirene ficava na Etiópia, na África, atual Etiópia.
Pega um negro para ajudar Jesus a levar a cruz. Ele leva a cruz até o lugar da crucificação. Pega um prego gigante de mais de 16 centímetros, porque o prego ultrapassava a mão do réu, e a madeira que era grossíssima, e do outro lado fechava o prego. Tudo isso foi para pagar a sua dívida. Olha o preço caro que Jesus enfrentou para pagar a nossa dívida. Porque essa condenação era nossa, era de Barrabás, mas ele pagou no nosso lugar. Amarram pés e mãos, pregam também os pés, a cruz erguida e levantada. Imagina a cruz cheia de flerpas e farpas, porque a cruz era fabricada 5 dias antes, do tamanho do réu, do tamanho do ladrão, queria morrer. E a cruz era para Barrabás, não era de Cristo. Não tiveram que esticar o corpo de Jesus, e os seus pulmões ficam comprimidos, os seus omoplatas ficam comprimidos, ele fica quase sem ar. Jesus morreu por asfixia pulmonar. Asfixia pulmonar. De várias outras doenças, porque o seu sangue se esvaiu também. Estava saindo água já. Queridos, ele está sofrendo por te amar. Lá na cruz ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, palavras aramaicas no português. Deus meu, por que me desamparaste? O povo não entende, diz, olha, ele está chamando o profeta Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Deus não conseguiu suportar olhar o sofrimento do filho. Porque quando Deus vê o pecado, o atributo da justiça e da santidade de Deus diz que o réu deve morrer. Por isso que Jesus está morrendo. Você já se perguntou por que Jesus morreu se a morte só tem poder sobre o pecador? Foi o pecado que gerou a morte. A morte só é uma realidade hoje, o presente, por causa do pecado de Adão. Você está entendendo? E por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? Você lembra das palavras de Jesus na oração sacerdotal? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele se entregou por nós, ele se entregou para a morte, para que a dívida fosse paga. Tebre, assobe, calabria, subitária. Para que a dívida fosse cancelada e hoje nós pudéssemos desfrutar da alegria da salvação e quando morrermos, desfrutar da vida eterna. Compartilhe essa live, pelo amor de Deus. Um abraço e a paz do Senhor, irmã Lidiane Souza. Deus abençoe, viu? Vamos, Jesus. Vamos terminar para nós orar, né? Glória! Jesus está morrendo, está levando sobre si o nosso pecado, a nossa pena, a nossa condenação para nos justificar. E justificação é uma palavra usada nos júris, nos tribunais, significa inocentar. Pagar fiança. Diz a Bíblia que a cédula da dívida que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. E ele está lá sofrendo. E ele disse, tenho sede. Foi no dia que a água teve sede, trouxeram vinagre numa esponja. Era isso que costumeiramente faziam com os réus crucificados. Porque o vinagre ameniza por frações de milésimos a dor. Você está entendendo, querido? Jesus sofre do meio-dia até as 3 da tarde. Imagina o sol quente, as aves voando por cima, as aves pousando nele, ele não tendo como espantar as aves porque estavam com os braços e as pernas pregados na cruz. Imagina a dor, ele tentando caçar ar, ele tentando puxar o corpo para cima para ver se encontrava oxigênio. Ele estava sem ar. Tudo isso para pagar sua dívida. Você. Por você. Por você. E você tem negado Jesus por muito menos. Passaram por você, não te cumprimentaram com a paz do Senhor, você já quer desistir, já quer largar a igreja, não vão mais para o culto, entrega a carteirinha, entrega a credencial, amadureça, querido. Mas foi o que Jesus passou por você, para te perdoar, para te fazer feliz, para te abençoar. Você está entendendo aí? 3 horas da tarde, Jesus dá o brado. Tetelestai! Tetelestai! Significa está consumado. E essa palavra tetelestai era usada pelos romanos. Quando um bandido de alta periculosidade, um réu, aqueles que se levantavam contra o império, eram presos, eles ficavam numa cela, e em cima da cela ficava lá o tempo que ele passaria pelo crime que ele cometeu.
E quando passava-se o tempo da pena, 20, 30 anos, um exemplo, os romanos colocavam uma escrita, uma placa acima da cela daquele que havia sido já liberto, porque cumpriu a pena. Tetelestai, ou seja, está pago, está cumprido, está feito, está perdoado. A dívida foi totalmente cancelada, perdoada na cruz do Calvário. Quando Jesus deu o brado, está consumado, tetelestai, ele está dizendo, está pago. A dívida que a humanidade tinha contra Deus está pago. O homem tem livre acesso à presença do Senhor agora. E quando ele dá um brado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O próprio Deus rasga o véu, simbolizava o pecado que bloqueava o homem de ter acesso, de ter comunicação como Adão tinha no Éden. Mas agora o caminho está aberto e o homem tem livre acesso a Deus. Disse Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 disse Paulo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é um homem que quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da salvação. Somente através de Cristo, o sacrifício vivo, temos acesso a Deus. É o que está escrito lá em Hebreus também, né? Tem depois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho pelo qual ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Não foi com sangue de bode, com sangue de animais que fomos comprados, mas com precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fostes resgatados. Você é livre? Jesus te perdoou. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto, querido. Você foi liberto. Você não é mais escravo do pecado. Você não pode mais viver o estilo de vida que tu vivia antes. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso, arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança no falar, mudança no pensar, mudança no agir, mudança no tratar, mudança no caminhar, uma mudança radical. Você vai passar a viver em novidade de vida. Isso é novo nascimento, isso é regeneração. Isso é o que Jesus faz na vida daquele que aceita-o e crê que ele é o Senhor Jesus. Você está entendendo? Jesus perdoou você. Como aquele rei perdoou aquela dívida astronômica daquele servo, que tinha que trabalhar 167 anos para quitar. Agora, para terminar, deixa eu aplicar agora para nós. Quando ele viu outro servo, que ele devia um valor muito inferior ao que ele devia ao seu rei, ele não soube ser complacente. Ele não perdoou. Ele cobrou do servo. E esses somos nós. Não conseguimos perdoar os nossos irmãos. E tem crente que é tão hipócrita, que guarda mágoa no coração, e ainda faz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Hipocrisia, farisaísmo. Nós não podemos fazer essa oração se não estamos dispostos a liberar perdão. Se não estamos dispostos a perdoar os nossos irmãos, fomos perdoados de uma dívida muito maior. Estávamos predestinados ao inferno, à condenação eterna. E Cristo foi lá, morreu em nosso lugar, pagou a nossa fiança e nos inocentou. Não temos a capacidade de perdoar os nossos irmãos? Você só pode fazer essa oração quando você sabe perdoar. Primeiro você tem que se perdoar. Porque tem pessoas que têm dificuldade em liberar perdão porque são pessoas que não se perdoam. Se perdoa, se ama e libere perdão. Você só terá relacionamentos saudáveis quando você aprender a liberar perdão, quando você aprender a amar como Jesus amou. Lembra de Estevão? Você pode até se desculpar. Mas foi Jesus que perdoou os seus algozes. Perdoou porque não sabe o que fazem. Estevão era um homem simples, não era perfeito como Jesus era, mas ele, quando estava sendo apredejado, ele disse as mesmas palavras que Jesus disse: perdoa eles porque não sabe o que fazem. Agora você não tem desculpa. Você deve perdoar. Jesus, depois que citou a oração do Pai Nosso, lá no contexto, ele vai dizer: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará
a vós. Mas se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. É o contexto da palavra que eu li, versículo 37. Assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se do coração perdoardes ao seu irmão as suas ofensas. Deus só vai me perdoar quando eu libero perdão para o meu irmão. Enquanto eu não perdoa o meu irmão, você pode pedir perdão a Deus 1000 vezes. Ele não vai te perdoar. A dívida vai continuar lá, enquanto você não se levantar e ir até o seu irmão e pedir perdão. Esse negócio de perdão é tão sério. Jesus disse no Sermão da Montanha: se tu tiver uma oferta para entregares no altar e te lembrares que tens alguma coisa com o teu irmão, deixa a oferta lá, volta, se reconcilia com o teu irmão, depois vem e oferece a oferta. É sério. Até as orações são impedidas quando não há liberação de perdão de pecados. Perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos porque fomos perdoados. Tenho certeza que todos nós não queremos ser aborrecidos. Ninguém gosta de ser aborrecido. Ninguém. Mas a gente gosta de ser perdoado. Quando alguém chega para você e te pede perdão, reconhece que errou, não é bom, não é satisfatório, faça o mesmo com aquele que te ofendeu. Ame. Você pode ser carismático, ter dom de profecia, revelação, pular, saltar, dar cangapé. Mas se você não ama, nada disso vai adiantar. Profecia cessarão, ciência cessará. O amor está acima de tudo. E só perdoa quem ama, e só ama quem perdoa. Assim como Cristo perdoou. Paulo diz: perdoai-vos uns aos outros. E os mais fortes suportem a fraqueza dos mais fracos. É esta a palavra de Deus para a sua vida. Receba, compartilhe essa live, edifique alguém e abençoe alguém. Eu quero orar agora, fazer o apelo. Deixa eu hidratar aqui minha garganta, queridos. Por gentileza. Nós estamos se alimentando do alimento espiritual. Da mesma forma, o nosso corpo precisa do alimento físico, da comida e da água, para sobrevivermos, para nos hidratar. Está entendendo o mistério, queridos? Perdoe, meu irmão. Quantas vezes eu preciso? Ah, evangelista Eduardo, mas esse irmão já me decepcionou várias vezes. Não tem problema, perdoe. Toda vez que decepcionar, toda vez que lhe aborrecer, falar mal de você, lhe criticar, lhe caluniar, perdoe. Perdoe, porque é o seu papel. Se você quiser fazer parte do reino de Deus, a conduta é essa. Perdoe, porque você foi perdoado de uma dívida muito maior. Ah, mas eu não detesto essa irmã, eu detesto esse irmão. Então sai para o inferno. Sai para o inferno. Que o céu que você vai, ela vai também. Então quando você não aprende a perdoar, infelizmente, irmão, o que é que aconteceu com aquele servo lá, que não perdoou o seu conservo? Ele foi levado para a prisão. E essa prisão sabe o que é? Condenação eterna. Quer fazer parte do reino? Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Está entendendo o mistério? Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Meus amados, você quer ajudar? Você quer ajudar o nosso ministério? Você é meu amigo pastor de igreja, pastor presidente de campo, tá certo? Quer levar alguém para pregar na sua igreja? Nós estamos à disposição, tá bom? Pregamos em aniversário, culto de criança, velório, casamento, todo tipo de evento. Congressos, estamos aqui. É o número 985-497333. 985-497333. Você também que quer divulgar o logotipo da sua empresa, o seu negócio, o seu comércio, a sua venda, tá certo? Pastor que quer anunciar o evento da sua igreja, entre em contato nesse mesmo número que eu acabei de falar agora, e nós vamos gravar a sua vinheta bonita, tá certo? E fazer aí a propaganda do seu negócio. Uma frase que essa frase é verdadeira. A propaganda é a alma do negócio. Então, muitos empresários hoje, bem-sucedidos no mundo, começaram devagarzinho, começaram do nada. E a propaganda foi fazendo eles crescerem. E hoje são grandes empresas de nomes, são multinacionais, marcas conhecidas no mundo todo, mas começaram devagarzinho, tá bom? Então, entre em contato com a gente. Mais uma vez, ratificando, você quer conhecer o nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas,
O propósito clamou pela nação à noite. Tudo está lá. Eu coloco lá. Ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta no nosso canal. Dá o like, comentário para nos ajudar. Queremos bater a meta ainda nesse mês de 300 inscritos. Deus abençoe você. Nosso propósito aqui para ratificar, para nós orarmos, é 3. Glorificar a Cristo, promover o reino e alcançar o maior número possível de pessoas com a palavra para serem salvas, libertas e edificadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Meus amados, só para nós encerrar aqui, mais uma vez eu quero ratificar para vocês, que são ouvintes cadeira cativa do nosso programa. Você que está até agora, um abraço, irmão Jairo Ribeiro, fica à vontade conosco. Vamos falar mais uma vez de nossos patrocinadores, em seguida eu volto orando por todos vocês. Olha aí, dona de casa, você quer deixar sua casa com aquele aroma agradável, aquele cheirinho gostoso? Quando a pessoa chega na sua casa, dá vontade nem de sair mais, porque é cheirosa a casa, né? Perfumada. Quer também perfumar suas roupas, tá certo? Ó, anota aí, ó. Chame Renato Produtos de Limpeza. Temos sabão líquido, detergente, polidor de alumínio, que boa, amaciante e desinfetante. O kit completo. Se você quiser solicitar o kit completo, é só R$70, irmão. Você tem um mês para pagar. Onde é que você acha esse preço? Não acha não. Só com Renato Produtos de Limpeza. Vou te passar aqui o zap do irmão Renato para você logo entrar em contato e ele vai fazer a entrega na sua casa. Delivery, tá? 986-56-3593. Repetindo, 986-56-3593. Ou você pode tentar outro número, 98607-4552. 98607-4552. Confira o endereço do nosso irmão Renato Produtos de Limpeza, Rua Afrânio Mendes Costa, número 393, Novo Parque Iracema, Maranguape, Ceará. Agora deixa eu falar do outro parceiro aqui nosso, Pastor Antônio, um abraço, da Metalúrgica Ágape de Deus. Quer fazer sua grade, seu portão, metalon, de qualquer tipo de metal, de material da serralheria, você vai agora pedir o serviço da Metalúrgica Ágape de Deus. Trabalhamos com metalon, grades, tudo em serralheria em geral, reformamos o seu portão e grade. E detalhe, ele faz o teu portão e tua grade e chumba lá na tua janela e na tua porta. É mais proteção para a tua família. É um trabalho feito com eficiência e qualidade, pensando no cliente. Muito bem. Vou te passar aqui o WhatsApp do nosso querido Pastor Antônio, da Metalúrgica Ágape de Deus, para você entrar em contato e solicitar a tua grade e o teu portão, tá certo? 98593-2773. Repetindo, 98593-2773. Confira o endereço da Metalúrgica Ágape de Deus. Rua Professor Maria Lima Paiva, número 227, Novo Parque Iracema. Agora você quer comer aquele pãozinho quentinho, vai na Panificadora Benese. Lá você encontra pães carioca, pães bengala, pães salvado, pão de coco, bolos de todos os sabores para o teu casamento, para a tua festa de aniversário, seus ovos, você encontra seu leite também e muito mais. Ligue agora para 988-34-7256. 988-34-7256. Falando de outro parceiraço nosso, ADS Design Gráfico. Trabalhamos com artes gráficas para adesivos, banner e blusas, cartão de visita, crachá, convite e canecas. Atenção, e senhores empresários e microempreendedores, quer divulgar o seu negócio, sua empresa? Trabalhamos com logotipo e a logomarca para a sua empresa, revelação de fotos, máscaras personalizadas e muito mais. Confira o endereço, Rua Oséias Braga, número 54, Novo Parque Iracema, para entrar em contrato aí com serviços da DS Design Gráfico. Vou te passar o número agora. Pega a caneta aí, pega o celular e anota. 98802-5603. Repetindo, 98802-5603. Tá certo? Glória a Deus. Vamos falar de outro parceiraço nosso aqui. O seu celular deu prego, queimou o display, arriou a bateria, tem uma rachadurazinha ali. Seus problemas acabaram, chame Diego Celulares. Assistência técnica em celulares, venda de acessórios. Olha aí, venda de acessórios, orçamento grátis via WhatsApp. Ó, perde tempo não.
liga. Recolhimento e entrega do celular na residência do cliente. Trabalhamos de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Parcelamos no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Para maiores informações, anota o número do irmão Diego Cel, tá? Anota aí para você levar o teu celular para ele ajeitar. 989096814, repetindo, 989096814. Confira o endereço do Diego Cel, Rua Planalto dos Cajueiros, número 218, Maguabiraba. Tá dormindo. Maguabiraba, tá certo? Vai construir ou reformar? Chame o serviço da Pilares Engenharia. Trabalhamos com planejamento, elaboração, execução de projetos arquitetônicos e reformas em geral. Equipe composta de engenheiros, administração técnica e mão de obra especializada. Todos treinados dentro das normas vigentes. Escritório localizado na Rua Galiente, número 2139, Parque Potira, Caucaia. Anote aí, você que vai construir e reformar todo o planejamento da sua casa, anote o fone da Pilares Engenharia, 981-82-3546 ou 98609-6814. Organização Diego Elton e Ícaro. E você pode também, você que quer comprar o seu material de construção, que quer reformar sua casa, quer construir sua casa, tá certo? Comprar aquela tinta para pintar a sua casa, aquele verniz bonito, aquela tinta a óleo, aquela cerâmica bonita, para deixar sua casa linda. O endereço é Lane Home Center, a melhor loja de materiais de construção de Maranguape. E na Lane Home Center tem um diferencial. Primeiro, eficiência na entrega. Rapidinho você solicita o seu material e chega na sua casa. E outra, qualidade, preço e um atendimento excelente. Você que chega lá, muito bem acolhido, recebido. Quando você chega lá, eles estão com todas as medidas preventivas, tá certo? Você vai ter toda a higienização, tem uma pia para lavar suas mãos com sabão, tem um álcool gel, vá com a máscara, tá certo? Solicite agora Lane Home Center, lá tem ofertas incríveis para você. Deixa eu te passar o endereço aqui da Lane Home Center, tá certo? Vou te passar agora o endereço de lá para você se situar na Lane Home Center, Avenida Aviador Xelderico Mota, Parque São João. Vá lá e faça sua compra, tá certo? E se você chegar lá e disser eu sou ouvinte do programa do Evangelista Eduardo, Comprometidos com o Reino, tá certo? Você vai ter um abatimento, desconto nas compras dos seus materiais, tá bom? Vamos orar? Glória a Deus! Vamos falar com Deus. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Você que está doente, coloca a tua fé em ação. Você que tem o seu marido que está na cachaça, as drogas, não importa o vício, entregue na mão de Deus. Vamos declarar a libertação. Porta aberta, prosperidade, fartura, um tempo de avivamento sobre você, sobre o Brasil, sobre a sua família. Você acredita nisso? Você crê nisso? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, soberano e eterno, Deus que está acima de todas as coisas, acima de todos os nomes, Senhor, primeiramente eu quero te pedir perdão dos nossos pecados por pensamento, palavras, obras, atitudes, omissões, decisões precipitadas. Fizemos algo que desagradou o Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Somos seres humanos, fadados a erros, fadados a fracassos. Ó Deus, eu quero te agradecer pela obra da cruz, pelo teu grande amor incondicional, inexpressável, executado através do teu Filho Jesus por nós, trazendo perdão de pecados e justificação dos mesmos, pagando a dívida que era contra nós, e nos dando direito à vida eterna e uma herança imortal lá na Nova Jerusalém. Te agradeço pela vida dessa irmã, desse irmão que ficou conosco até esse horário. Deus abençoe essa pessoa. Eu não conheço os problemas dele, os problemas dela, as situações adversas que eles estão enfrentando, talvez uma enfermidade, o coronavírus. Repreende agora, Senhor. Sopra nos pulmões, devolve o oxigênio, o fôlego de vida para essa mulher, para este homem agora,
que está na UTI, entubado. Meu Deus, eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho de Cristo, profetizar libertação, labria sob calava sai, cura divina sobre essa pessoa. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu profetizo que essa mulher vai sair da UTI e vai testemunhar do milagre que Jesus fez. Visita esse drogado agora, essa pessoa que não consegue largar as drogas, largar o vício. Meu Deus, quebra essas cadeias, quebra essas prisões, quebra esses grilhões que aprisiona, que subjuga, que escraviza esse pai de família. Esse pai de família, trabalhador, mas que não consegue largar a cachaça. Meu Deus, liberta, Senhor. Liberta, Senhor, quebra esta maldição. Quebra esta maldição de Satanás sobre este homem, sobre esta jovem, esse espírito de prostituição, de fornicação, espírito do adultério, espírito de paralisia que causa doenças, doenças renais, pulmonares, cardiovasculares, doença na vesícula, nos rins, nos pâncreas, nos ossos, osteoporose, artrose, reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, doença no sangue, leucemia, bactéria, cisto, mioma. Aonde estiver alojada este mal, esta enfermidade, eu creio no que diz a tua palavra. Foi o Senhor que prometeu, e estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu declaro milagre na tua casa, eu declaro milagre na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, você não vai morrer enquanto você não vê todas as promessas que Deus fez ao teu respeito, a respeito dos teus, cumpridas. Aleluia! Débria soube dar a saia. Alamanjo reva sobe candalava sai. Seja curado, meu irmão. Eu estou aqui imbuído da autoridade de Deus para profetizar que essa enfermidade aí vai sair, que te oprime há anos, que te persegue há décadas. Hoje é o dia que ela vai dar adeus. Vai dar bye-bye. Tébria, sori, calabria, sebe, dábria. Mas você precisa acreditar. Desde ser Tomé. Acredite. Confia no poder de Deus. Clame a sou, remante, ou decalava subitérias, nábria. Recebe o milagre aí, meu irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, está sentindo a unção de Deus, abre a boca e fala em línguas estranhas. E você que não é batizado, abre a boca e receba o batismo com o Espírito Santo. A promessa é para todos aqueles que o nosso Senhor chamar. O batismo não foi só experiência para o tempo dos apóstolos, não. É para hoje. Se tu crê, recebe. Meu Deus, abençoe o Brasil. Derrama um avivamento poderoso sobre essa nação. Que lave a corrupção, a desonestidade, a falcatrua, a mentira. Que lave a injustiça social, a discriminação, a cristofobia, a perseguição à igreja. Que caia por terra essas leis que vai contra a família, que quer atacar nossas crianças. Meu Deus, que querem transferir para as escolas a responsabilidade de decisão acerca do gênero sexual. É os pais que têm responsabilidade. A Bíblia diz lá em Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. É o pai e a mãe que têm a responsabilidade, a tarefa de ensinar e não escola. Meu Deus, a escola se ensina conhecimento, em casa se ensina a ser homem. Meu Deus, que essas leis sejam derrubadas, que fere a igreja, os princípios morais e éticos da fé, que fere a família tradicional, instituídas por Deus de macho e de fêmea, procriação. Esse é o projeto original de Deus. Enquanto tivermos saúde, pulmão, nós iremos protestar. Nós não podemos engolir isso de goela abaixo. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra de fé e prática de vida, e é por ela que nos pautamos e nos moldamos.
Que seja quebrada essas leis demoníacas, satânicas, que querem destruir as famílias brasileiras, destruir a igreja, calar, silenciar, paralisar, intimidar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não será intimidada, disse Jesus. Esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tébria, Facebe da Arábia. Aleluia! Se você é igreja, diga assim: eu sou igreja. Eu sou igreja, estou firmado na rocha que é Cristo, a pedra angular. Receba a vitória, minha irmã. Deus vai salvar a tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia. Fique no propósito conosco. Fica firme. Não abandone o barco. Se a ordem chegar do outro lado, tu vai chegar. Viu? Porque no teu barco tem Jesus, o marinheiro. Teu barco não vai naufragar, não. Você vai chegar do outro lado. E essa prova que tu está passando é testemunho para tu contar amanhã. É experiência, é bagagem. É para amadurecer. É para te aperfeiçoar, te lapidar. É escola, é seminário. Passe calado, sofrendo, porque lá na frente, você está aprendendo sentado, você vai ensinar em pé. Ninguém estará pronto para ficar de pé, para ensinar, se antes não estiver pronto para sentar para aprender. Deus vai te levantar como mestre na palavra, como um homem profundo na palavra. Deus vai libertar teu marido. Ele vai ser um pastor, vai ser um evangelista, vai ser um missionário, vai ser um cantor. Eu profetizo. Você crê nesta palavra? Você toma posse? É palavra profética para o teu lar, para a tua casa. Eu abençoo o Brasil, abençoo o presidente, dê saúde, guia, orienta, que tudo o que ele possa fazer seja direcionado por Deus. Abençoe os ministros, deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. É dia de eleição, que as pessoas possam votar consciente nos seus candidatos que irão representar a sua cidade, o seu estado e a sua cidade. Deus abençoe sua vida, seu voto é inegociável, não negocie com ninguém. Que Deus abençoe você em suas decisões. Que Deus abençoe nossa cidade de Maranguape, o Novo Paquiracema. Que haja um avivamento poderoso sobre esse lugar, que venha trazer conversões em massa, que os desviados voltem à reconciliação, os oprimidos sejam libertos, os caídos levantados, os fracos fortalecidos e os tristes alegres para a glória de Deus. Deus abençoe os pastores, as igrejas, sem acepção de nenhuma denominação, que nós possamos nos unir, que se acabe o partidarismo, as divisões, os grupos, e possamos nos unir como uma só família, um só corpo, e ganharmos almas aqui nesse bairro para Jesus de Nazaré. Deus abençoe o teu povo, fica conosco em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Queridos, que Deus abençoe vocês, obrigado por ter permanecido conosco até esse horário, até domingo que vem, nesse mesmo horário. Deus abençoe e ore por nós em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um resto de tarde abençoado e à noite um culto cheio do poder de Deus e de salvação lá na sua igreja, para a glória do eterno Deus. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém. Compartilha.